Meu nome é Alessandro Feitosa, professor Feitosa, sou do Departamento Acadêmico de Química e Biologia e, atualmente, eu sou o coordenador do curso de Tecnologia em Processos Ambientais. A minha experiência com o Projeto Rondon, ela já tem um bom período. Eu comecei em 2008 e parei em janeiro de 2011 e assumi outros compromissos, mais ainda relacionados ao Projeto Rondon. E essa pequena conversa que nós vamos ter hoje é justamente para esclarecer, tanto alunos e professores, como é o projeto, como é participar desse Projeto Rondon. Esse slogan ele já vem desde a época do Rondon, da década de 70, quando o Marechal Cândido Rondon ele desbravou, quer dizer, o princípio dele, de desbravador, levado para a década de 70 no país, de ir até essas comunidades, onde acreditava-se que precisávamos fazer essa integração nacional para que o país não fosse entregue totalmente. E, a partir desse slogan, ocorreu uma modificação na estrutura do Projeto Rondon. O Projeto Rondon, na década de 70, ele tinha um caráter muito assistencialista. Era muito... As equipes chegavam nas comunidades, tinham um dia de extração de dente, um dia de consulta oftalmológica, e se resumia a isso. A equipe ia embora e a comunidade ficava. Quando o projeto ele foi reativado no período dos anos 2000, esse caráter ele mudou completamente. E ele passou a ser mais um projeto de extensão de capacitação dessa comunidade. Então, o trabalho era se tornou muito mais intenso. O trabalho, então, se tornou uma coisa que a equipe ia embora, mas o projeto continuava ali. A comunidade ela deveria ser desenvolvida a partir dessas capacitações. Daí, a necessidade dos alunos estarem bem preparados para dar essas capacitações ali. Que, quando ele fosse embora, a semente que ele deixou ali ia germinar, certo? Então, esse slogan, também ele foi proposto por uma equipe de rondonistas da USP de 1979 e é utilizado até hoje. Quem estava aqui um pouco antes, também viu no vídeo do professor Paulo. Tá? Não basta olhar o mapa do Brasil aberto sobre a mesa de trabalho ou pregado à parede da nossa casa. É necessário andar sobre ele para sentir de perto as angústias do povo, suas esperanças, seus dramas ou suas tragédias, sua história e sua fé no destino da nacionalidade. Na página do Projeto Rondon, para você conhecer o projeto, você tem que ter em mente isso aqui. Nós temos todos que andarmos pelo nosso país, para que nós possamos realmente verificar as necessidades que o nosso país precisa. Esse projeto de extensão, você consegue verificar exatamente a realidade de cada ponto. E, quando eu falo de cada ponto, esqueça Norte, Nordeste. Eu comentei com o professor Paulo, eu fiz Rondon, Paraná, fiz Rondon, Rio Grande do Sul. É o país inteiro que necessita, entendeu, dessa caminhada. Todas as ações que são propostas, elas vão seguir um eixo de trabalho que a gente vai discutir. E eu fiquei muito feliz também que professores estejam aqui para que, como o professor Paulo falou, ele foi provocado pelos alunos deles, espero que vocês provoquem seus professores também, nessa questão da construção desses projetos, porque todos os projetos eles têm que partir do professor para análise, no Ministério da Defesa. Vários alunos, já esclarecendo alguns pontos, mandam um e-mail, como eu faço para que eu participe? Primeiro, a gente precisa de um professor, para que seja construído um projeto e esse projeto seja enviado ao Ministério da Defesa. Quais seriam, então, os objetivos do Projeto Rondon? Contribuir para a formação do universitário como cidadão,
a UTF-PR, sem dúvida, dá uma formação super sólida para os nossos alunos. Essa formação cidadã, adquirida ao longo das 2 semanas no Projeto Rondon, indescritível. E lá, vocês vão poder, a base sólida que vocês têm na universidade, vocês vão atuar. Vocês seriam os profissionais que estão almejando a ser no futuro, vocês já teriam esse contato com aquilo que vocês estão esperando da profissão de vocês. Porque as capacitações, as oficinas, elas são ministradas por vocês, pelos alunos. E os professores, eles auxiliam esses alunos no preparo dessas oficinas, dessas capacitações, dando apoio, o material de pesquisa para que esses alunos construam essas oficinas, que elas sejam eficientes e atinjam realmente a comunidade. Então, o crescimento do aluno participando de um projeto desse, você não tem noção. Você volta, todos os alunos falam a mesma coisa. Eu voltei diferente. Eu tenho uma outra visão de mundo, tenho uma outra visão de profissão, tenho uma outra visão como cidadão. Integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional por meio de ações participativas sobre a realidade do país. Consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social coletiva em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais. Estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais em parceria com as comunidades assistidas. Ou seja, totalmente a característica da extensão. Esses projetos, uma coisa bem bacana da extensão, eu faço pesquisa de laboratório e faço, né, os projetos de extensão, principalmente no Rondon, é aquela coisa de você, parece que você faz a pesquisa, você já vê o resultado ali. Né, e quem trabalha só no laboratório sabe o que eu vou dizer. Às vezes você faz a pesquisa e às vezes você, nossa, não estou conseguindo achar um resultado, mas... E parece que você dá, mas você não desiste. Aqui no Rondon, quando você faz um projeto e você vê ele se materializando na sua frente, através das mãos dos seus alunos ali, e a comunidade sendo capacitada, o resultado aparecendo ali na hora, na sua frente, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Tem um slide ali que fala da sala de aula, mas eu digo também que é um laboratório de 8.000 km². Certo? E o que seriam as etapas do projeto Rondon? A parte mesmo burocrática antes, isso causa muita dúvida. Eu conversei com a Ivone, eu vou esclarecer, então, isso para que nós saibamos as etapas. Em vermelho, eu deixei ali as etapas que são feitas exclusivamente pelo Ministério da Defesa. Tá? Então, o planejamento, que planejamento é esse? Quais regiões do país deverão ser atendidas nessa operação? Na sequência, após esse planejamento, onde que as ações serão desenvolvidas, o Ministério, então, vai a campo fazer reconhecimento. Eles percorrem 100 municípios dentro de um eixo, 100, 200 municípios, perguntando a disponibilidade, o interesse desses municípios para poder montar justamente onde serão feitas as operações. E ocorre a divulgação do convite para as instituições de ensino superior. Até o momento ainda não saiu a próxima, tá? Eu entro sempre lá no site para poder ver se já foi lançado um novo edital. Está previsto, talvez, para agosto. A partir dessa divulgação, nós temos a participação das universidades. Inscrição da instituição. Nesse processo da inscrição da instituição, que se dá internamente, no nosso caso aqui na UTF-PR, a questão da divulgação do edital, a chamada para se escrever o projeto,
e a gente dá prazos para que isso ocorra. Nessa etapa, o professor tem que começar a fazer o seu projeto ali. Aí o aluno pode perguntar, eu posso fazer um projeto e entregar para o meu professor? E ele ser o responsável? O que acontece? Já houve situações assim? Já. Não digo só na nossa universidade, mas no país inteiro. E o Ministério da Defesa, no início dos anos 2000, ele aceitou, justamente para poder alavancar o projeto novamente, isso eles mesmos nos relataram. Agora, eles aconselham a não fazer essa prática pelo seguinte: o aluno elabora o projeto e pode não ser ele o selecionado para ir, porque como agora o projeto ele cresceu muito e deve ser feita uma seleção. Então, eles pedem que realmente os professores façam esse projeto, escrevam esse projeto, certo? E esse projeto, se ocorrer, por exemplo, aqui em Curitiba, 6 professores concorrendo a uma operação, tem que ser selecionado entre esses projetos, de acordo com o edital. No último edital foi pedido 2 projetos por campus. Então, se tiverem 6, a gente tem que selecionar 2. E, mesmo assim, depois o Ministério ainda seleciona entre esses. Antigamente, nós poderíamos mandar quantos projetos? Se chegassem 12, a gente mandava os 12 e o Ministério escolhia. Agora, não. Nós já temos que mandar exatamente o número que o edital pede. Isso pode ser até um complicador, mas nós temos uma vantagem. Tem 1 ano e meio, 2 anos, que o Ministério ele descentralizou universidades multicamp como a nossa. Então, cada campus nosso, da UTF-PR, concorre independentemente. Então, Curitiba, ela não vai concorrer. Antigamente, eu tinha que reunir todos os projetos da universidade, de todos os campos, e enviar. Depois piorou. Eu tinha que receber todos, selecionar aqueles que mais se adequavam e mandar somente o número certo. Agora, não. Curitiba manda os projetos de Curitiba, Pato Branco manda os projetos de Pato Branco, e isso já facilita bastante. Após essa inscrição, elaboração do projeto, e no Ministério da Defesa, ocorre, então, a seleção de projetos. Então, a equipe do Ministério, eles vão selecionar quais são as propostas, os projetos que mais se adequam à realidade dos municípios. E aqui entra, está em vermelho, mas também é de uma responsabilidade da universidade. O Ministério da Defesa, ele vai ele vai proporcionar a viagem precursora. O que é essa viagem precursora? O professor que escreveu o projeto vai ser enviado ao município pelo Ministério da Defesa. Ele passa 1 semana antes do projeto, da operação em si, fazendo reconhecimento de área, conversando com as lideranças locais, conversando com a prefeitura, prefeitos, secretários, vendo condições de alojamento para a equipe e fazendo já a integração com o coordenador da outra equipe. Como assim, coordenador da outra equipe? Cada município recebe 2 universidades. São 2 projetos que ocorrem em paralelo. Existem 2 grandes eixos de atuação. As equipes elas são compostas por 10 membros, sendo 2 professores, obrigatoriamente, 2 professores e 8 alunos. 8 alunos de cursos diferentes, para que você possa ter uma equipe multidisciplinar que seja capaz de atingir toda a comunidade. Quais ações capacitadoras? E nessa viagem precursora, então, o professor coordenador, ele vai fazer todos os registros e ele vai, então, fazer a adequação final do projeto com a real situação da cidade, porque todo o projeto que é feito antes,
O professor ele não sabe para qual cidade ele vai, ele não sabe a realidade do município, ele simplesmente faz um projeto para a região como um todo. Por exemplo, agora nós vamos ter Operação Tocantins, e quando foi elaborado, os professores elaboraram seus projetos, que queriam participar dessa operação no Tocantins, era dada uma lista de municípios diferentes entre si, você tinha que escrever um projeto que se adequasse à maior parte desses municípios ou àquela região que eles chamam de, né, eixo de operação. São municípios que vão ter a mesma realidade para que o seu projeto possa se enquadrar. E somente depois, nessa viagem precursora, que ocorre realmente o ajuste do seu projeto, porque aí você vai estar no município, aí você descobre, depois da divulgação, você descobre qual município que realmente você vai trabalhar. Preparação e composição das equipes. E aí nós temos várias orientações que o próprio Ministério nos passa na composição dessas equipes. Como eu falei, obrigatoriedade, 2 professores. Quando a universidade ela é inscrita no site, o site ele exige o cadastro de 3 professores. Mas como assim 3 professores? Um professor coordenador, esse que vai à viagem precursora, o seu professor auxiliar, que vai auxiliá-lo durante o projeto, nas 2 semanas, e um suplente. Caso ocorra algum problema com um dos 2 professores, tem um terceiro que possa estar disponível para realizar a operação. E 8 alunos, como já havia dito, de cursos diferentes, o mais multidisciplinar possível, para que as ações consigam atingir todos os eixos de trabalho, que eu já vou mostrar ali depois. A seleção desses alunos, né, ela pode correr a critério do coordenador da equipe. No meu caso, eu já abri um processo seletivo algumas vezes, mandava pelo broadcast dos alunos, fazíamos entrevistas, questionários, etc., etc. Para poder, víamos currículo. Ai, meu currículo, meu índice é baixo. Nós víamos currículo para verificar disciplinas, conteúdos que esse aluno ele tinha já adquirido para que ele pudesse compor a equipe. Tá? Uma coisa que os próprios coordenadores do Ministério da Defesa nos falaram, às vezes o aluno com maior índice não é aquele mais adequado, às vezes, para fazer a extensão. São várias coisas que o coordenador ele vai ter que observar ao longo dessa seleção. O Ministério, às vezes, até orienta que se verificar o perfil mesmo psicológico do aluno. Nós vamos ver em algumas fotos ali a situação de trabalho. Às vezes, pode ser uma situação estressante, você fica 15, 20 dias fora da sua casa, fora da sua zona de conforto, às vezes não tem água quente, não é a comida da mãe. Então, são todas as questões que devem ser levantadas, né, por nós, professores, também. É uma responsabilidade muito grande nós tirarmos 8 universitários das suas casas para passar 15, 20 dias numa cidade, às vezes longe de tudo. Às vezes não tem internet nem Wi-Fi. Mas é uma experiência, né, você treinar o desapego um pouco. Todos esses que estão, né, em azul são etapas que são feitas pela universidade. Entende-se coordenador de equipe, que ele vai entrar no site, ele cadastra o seu projeto, ele cadastra a sua equipe, ele vai dar todos os feedbacks da operação que são pedidos, e, ao final da operação, ele tem que postar o seu relatório para o Ministério. Certo? Se o professor não faz isso, eles ligam para cá, aí, no caso, aí depois, né, a Laís e a Ivone ligam para mim, e eu vou ligar para vocês,
mandar 500 e-mails pedindo essa prestação de contas. Então, são vários detalhes, claro que ao longo, eu sempre auxilio, certo? Aos professores, principalmente nesse envio de relatório, aqui, e principalmente no envio dos comprovantes de passagens para o Ministério, que, às vezes, as operações elas são grandes, que não tem avião da Força Aérea suficiente para todo mundo. Então, algumas equipes são deslocadas por avião de carreira. E aí tem que ser devolvido o bilhete. Então, são vários detalhes que nós, professores, temos que observar. Com relação aos alunos, nessa etapa aqui, após ter sido selecionado, é preparar o seu material. E se preparar também. Você tem que ter em mente, tem 3.000 pessoas numa cidade, das quais 50, 100, 150, dependendo da ação, vão estar esperando uma capacitação. E uma capacitação bem feita. A expectativa nessas comunidades é enorme. Quando você chega, quando o projeto chega, que a gente já faz a divulgação antes, nessa viagem precursora, tem prefeitura que já fala, por onde essa cidadezinha pequena, você vai passando, já vê aqueles dois que são diferentes. Aí já vão, o projeto Rondon vai ter que tal dia, não sei o que, não sei o que. Tem cidade, quando você chega, está a cidade inteira na praça central esperando. E a expectativa é alta. Qual seria, então, a área de atuação? Então, o decreto de criação do projeto estabelece que suas regiões prioritárias de atuação são aquelas com maiores índices de pobreza e exclusão social, bem como áreas isoladas do território, que necessitam de maior aporte de bens e serviços. Por essa razão, a diretriz estratégica do projeto Rondon prioriza as regiões norte e nordeste do país. Prioriza. Mas nem sempre os trabalhos são executados somente nessas duas regiões. Como eu falei para vocês, eu já trabalhei aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul, e no Centro-Oeste também. E quais as atividades que devem ser realizadas? Existem dois grandes eixos, que a gente costuma, que são chamados de conjunto A e o conjunto B. O campus Curitiba, né, praticamente em todas as suas, na maioria das suas operações, foram trabalhados conjuntos B. E eu já vou explicar o porquê. Atualmente, a gente tem equipes da universidade trabalhando o conjunto A. Porque a nossa universidade agora tem cursos universitários que são capazes agora de trabalhar esses eixos de ação. Esse conjunto A, ele envolve 4 pontos principais: cultura, direitos humanos e justiça, educação e saúde. Uma coisa bastante importante, o projeto tem que contemplar capacitações nas 4 áreas. É obrigatório. Eu não posso escrever um projeto somente na área de saúde. Eles vão rejeitar. Então, por isso que a equipe tem que ser bem multidisciplinar, porque abrange 4 grandes áreas que são obrigatórias de serem trabalhadas durante o processo. Na área de cultura, capacitar agentes multiplicadores para o desenvolvimento de atividades que valorizem a cultura local. Direitos humanos e justiça, capacitar gestores municipais, conselheiros e lideranças comunitárias em gestão políticas públicas, particularmente na área de desenvolvimento social, como acesso à rede, enfrentamento de situações de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, instalar, dinamizar, atualizar conselhos municipais. Área de educação, capacitar educadores de ensino fundamental e médio, aprendizado e motivação, relacionamento interpessoal. Área de saúde, capacitar agentes de saúde, em saúde da família, doenças endêmicas, agentes multiplicadores em saúde sexual e reprodutiva de adolescentes.
agentes multiplicadores na ação de incentivo ao esporte e lazer. Nessa parte de saúde também, antigamente era saúde, esporte e lazer. Aí eles puseram tudo dentro da área de saúde e aí puseram em subtópicos aqui. Agora nós temos condições maiores de escrever projetos dentro desse conjunto de ações, dentro da nossa universidade. E como havia dito, quando se faz o projeto, observar que o verbo de ação é capacitar, 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 capacitar. Nós temos que ter em mente que não são somente, vou dar uma palestra e pronto, acabou. São cursos mesmo. 10 horas, 8 horas de curso, de capacitação, para esses agentes comunitários, parte da população, sempre as pessoas chaves de cada município que vão receber essa capacitação. Por exemplo, na área de educação, se trabalha muito com professores, diretores, secretaria de educação. Na parte de cultura, uma das atividades muito boas que a gente faz, até o professor Paulo também comentou, à noite, nessas comunidades, a gente faz cinema na praça, que muitos deles nunca viram um filme de cinema, a gente acaba, então, sempre final de noite, né, assim, logo após o jantar, a gente acaba fazendo uma sessão de cinema durante os 15 dias que a gente fica na comunidade, e cada dia a gente faz uma sessão de cinema, né, até para fazer essa integração com a comunidade. É extremamente importante que a equipe ela não seja vista a comunidade e a equipe. A equipe ela se insere nessa comunidade. Ela vai ter que fazer parte dessa comunidade pelo menos esses 20 dias. E isso já é uma das atividades principais que a gente usa para fazer essa integração. E o conjunto B de atividades envolve 4 grandes eixos também: comunicação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção. Pela característica, né, da nossa universidade, a maioria dos projetos que são escritos são nesse conjunto B, onde nós temos capacitar agentes multiplicadores e servidores municipais na produção e difusão de material informativo para a população, usando meios de comunicação, divulgar às lideranças e serviços municipais os benefícios, serviços e programas oferecidos na esfera federal. Essa parte aqui é uma das partes mais complexas desse conjunto B, onde você tem que trabalhar diretamente com a administração pública local, e às vezes isso não é fácil. Você trabalhar toda essa questão administrativa com eles, de capacitação, captação de recursos. Muitos deles chegam para você e falam: professor, eu sei que tem esse dinheiro destinado para o meu município, mas eu não sei escrever um projeto para poder pedir esse dinheiro. Então, muitas das capacitações são feitas nesse sentido, diretamente aí, o grupo de trabalho vão ser justamente esses gestores. Os secretários, muitos dos secretários eles estão na função e eles não sabem o que fazer nessa função. Então, é um eixo de trabalho bem complicado. Tá? Então, quando compor equipe, você vai ter que ter um elemento chave que saiba trabalhar principalmente essa parte aqui. E eles ficam loucos de felizes quando você consegue fazer alguma coisa com eles, questão de planta diretora, né, municípios, não me lembro agora, mas não sei se até 10 mil ou 20 mil habitantes, não precisa ter plano diretor, para ter uma planta diretora, e muitos deles pedem nos projetos, eles não sabem nem para onde ir. Né, eles não sabem como fazer. A questão de meio ambiente, capacitar, mobilizar e realizar campanhas na área de saneamento ambiental, particularmente no que se refere ao resíduos sólidos, esgotamento sanitário e água. 115% dos municípios que a gente vai trabalhar tem problema nessa área. Aqui. Tem problema nessa área. Nós somos no município, no Rio Grande do Sul, aonde, não, nós temos uma horta comunitária. Né? Nossa, é legal você ter uma horta comunitária, não sei o que. Podemos ir lá ver? Podemos.
era abaixo do cemitério. O cemitério era em cima e a horta comunitária era embaixo. Os alunos olharam um para a cara do outro, assim, vamos conversar com eles, né? Então, são coisas, questão de mata ciliar, também, erosão, bastante erosão em determinadas áreas, determinados municípios. Questão também no Nordeste, a gente trabalha muito a questão de iluminação natural, fazer as lâmpadas, né, de garrafa PET para determinados ambientes, que lá tem bastante sol. Então, são todas as coisas relacionadas a essa parte aqui de meio ambiente. Trabalho, capacitar produtores locais com especial atenção a pequenos agricultores e pecuaristas. Trabalhamos muito com relação a isso aqui. Nós fizemos uma oficina uma vez de laticínios. O proprietário ele fazia manteiga, então a gente otimizou fizemos um projeto para a otimização da produção de manteiga dele, para queijos, para ele poder vender, fazer parcerias com a prefeitura, incentivar cooperativismo, associativismo e empreendedorismo para a geração de renda e desenvolvimento econômico sustentável, promover ações que desenvolvam o potencial turístico local, incluindo a capacitação de mão de obra ligada ao comércio de bens e serviços. Existem municípios que eles sabem que eles têm um potencial turístico, mas eles não sabem como reverter isso em benefício próprio. Às vezes, eles não têm nem a noção que eles estão tendo os recursos, esses bens turísticos eles sendo usurpados, destruídos, e eles não têm essa noção. Capacitar servidores municipais na gestão pública de projetos, tecnologia e produção, disseminar soluções autossustentáveis, tecnologias sociais que melhoram a qualidade de vida das comunidades. O professor, quando ele for formular o projeto dele, escrever o projeto, independente do conjunto, ele tem que obrigatoriamente contemplar esses 4 itens, são 4 itens de conjunto A ou 4 itens do conjunto B, que fique bem, ele escolhe um conjunto para escrever o projeto, mas obrigatoriamente tem que ter esses 4 itens, seja A ou B. A equipe dele, então, quando ele escreveu o projeto, ele já tem que imaginar quais alunos que eu digo, de quais cursos acadêmicos ele vai dispor para esse projeto, para executar essas capacitações. Coisas importantes relacionadas ao projeto que é escrito. Não pode contemplar somente uma única área, por exemplo, escrever só sobre meio ambiente. Vou passar 20 dias, todas as minhas capacitações, manhã, tarde e noite, sábado e domingo, só falando de meio ambiente. Aí sai o resultado, o Ministério não aceitou meu projeto. Por que será? Estava tão bem escrito? Não duvido. Mas aí não contemplava o que está escrito no edital. E quando eu falei manhã, tarde e noite, sábado e domingo, sim, é manhã, tarde e noite, sábado e domingo. Certo? Então, as capacitações elas são previstas período da manhã, período da tarde e alguns períodos da noite. Nós já aplicamos capacitações à noite na parte de comunicação, na parte de software livre. Tá? Então, e sábado e domingo. Sábado e domingo também é previsto atividades. Isso é extremamente importante. O Ministério da Defesa, eles pegam bastante no pé de projetos que no sábado e domingo está lá escrito dia de folga, dia de lazer, porque você tem que mandar o seu cronograma junto com o projeto. Ele não aceita. E eles usam um discurso bem simples. Não é turismo social, não é farra com dinheiro público. Então, eles não aceitam cronogramas sem atividades no sábado e no domingo. Certo? Então, é imersão total, integração total com a comunidade, sempre em contato com a comunidade. Você pode adequar projetos no final de semana, né, como outras equipes já propuseram,
fazer uma gincana na praça, fazer alguma atividade que integre também a comunidade. E agora, né, o principal convite e estímulo para participar. Né, Projeto Rondon, uma sala de aula com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Participe do Projeto Rondon, uma rede social de verdade, que conecta você ao povo brasileiro. Como outros, eu, professor Paulo, professor Carlos Gonzalez, que chegou ali agora, que já participamos como professores, nós temos também os nossos alunos daqui que já participaram, como, né, os alunos já participaram, o professor Paulo, o professor Carlos. Algumas das operações que eu levei os alunos, eu participei de 7 operações do Rondon. Essa foi minha última operação, né, como coordenador de equipe, foi para o interior de Sergipe, Tomar do Jeru. Nós fomos numa região de extração de granito, então, para trabalhar nas empresas, a questão da exploração do granito, então, são coisas, às vezes, que a gente se depara, como por isso a questão do psicológico, às vezes, até para nós, professores, nós nos deparamos com situações que, às vezes, impossibilitam o nosso trabalho. E, por conta disso, algumas questões, a gente não bater de frente com a administração local, eles sempre, por maior que seja a nossa boa vontade, a gente sempre vai ser visto como o estranho daquela região. Né? Nós estamos de visita ali, e muitas situações, às vezes, de você querer gritar, mas isso está errado, a gente evita, para a gente poder conseguir desenvolver o nosso trabalho. A prefeitura, ela é responsável em fornecer alimentação para as equipes e a hospedagem. Alimentação e hospedagem é de acordo com a realidade do município. Não são hotéis, na sua grande maioria, 5 estrelas, como eu já falei, às vezes não tem água quente, certo? Aqui, nós ainda ficamos numa pousada. Eram 4 quartos, a pousada inteira, nós lotamos a pousada. Nós éramos 20 pessoas ali, né, e na pousada ela também era um restaurante. Então, a prefeitura acertou que eles também forneceriam a alimentação. E aqui, no Nordeste, em Pernambuco também, é muito engraçado, porque aí as alunas, a gente vai lembrando dos causos. Uma aluna chegou e perguntou, que carne é essa? Que geralmente a gente vai esperar a resposta, qual é o corte de carne? Aí, é boi, é frango, é bode. Fala, pessoal, são culturas, a gente faz esse trabalho também na preparação das equipes, certo? Que a gente sai de uma realidade e a gente vai enfrentar outra realidade, certo? Aqui, encerramento, aqui são as equipes no final das operações. Aí são as equipes do país inteiro que participaram dessa operação em Sergipe. Ao final, a gente se reúne para trocar experiências, etc., para a confraternização final. Essa foi a primeira operação que eu fui, em 2008. O professor Paulo foi em 2007, eu fui em 2008. Para São Caetano de Odivelas, que foi no Pará, essa foi a maior operação que já teve no Projeto Rondon. Foram 800 pessoas. Nós tivemos, assim, a logística do Ministério foi absurda para gerenciar 800 pessoas. E nós tivemos a nossa equipe, quem é a professora Maria Tereza, né, que foi a professora que era a minha auxiliar,
e nós trabalhamos junto com a equipe de Florianópolis. Né, um outro slogan, curso intensivo de Brasil. Né, são 20 dias que você passa conhecendo assim, realidades do nosso país que a gente não sonha que existam. Aqui, as equipes preparando, à noite, as atividades do dia seguinte, rodas de estudo, aqui integração, né? Aqui nós temos em roxo, imagine, a nossa equipe do Pará foi muito engraçado, quando nós fomos para o Pará. Nós tínhamos 4 alunas, que elas são descendentes japoneses. Imagine, lá no Pará, no interior do Pará, todo mundo passava e ficava olhando aqui assim, que invasão é essa? Né? As crianças rodeavam elas todos os dias. E à noite passava o dia inteiro dando capacitação, fazendo os trabalhos, e à noite nós sempre revisávamos, deixávamos tudo pronto para a capacitação do dia seguinte. E aqui nós fomos em janeiro. Em janeiro, no norte, é o inverno. Tudo nós tínhamos que fazer ou antes da chuva ou depois da chuva. Todas as capacitações que nós programamos para a tarde, nós tivemos que jogar para a noite, porque eles não fazem absolutamente nada do meio-dia às 4. É hora da sesta, fecha comércio, não se faz nada. Então, a gente fazia a capacitação de manhã ou à noite. E ainda tinha a chuva. Porque se chovia, a gente tinha que esperar a chuva passava e o pessoal chegava. Né? Então, são todas as coisas, adaptações que a gente tem que fazer. Uma das nossas alunas, da Química Ambiental, né, as crianças ficaram enlouquecidas com... Nunca viram tanto japonês na vida. Aqui, o deslocamento dentro do avião da FAB, né, o famoso Hércules, sem conforto nenhum. Nós somos de Curitiba até Belém, nesse avião, e cabem 88 pessoas. E é tudo assim, sentadinho de lado, um do lado do outro, não tem espaço para pernas, certo? Essa aqui é a aventura. Na ida, todo mundo, que emoção. Na volta, está todo mundo já meio caído, né? Mas é uma experiência fantástica. Tá? Olha o sorriso da professora Maria Tereza aqui, ó. Era na ida. Né, ainda sempre há um detalhe importante, sempre há a figura, tá, junto com cada grupo de 2 universidades, é designado um militar para participar. Ele fica junto esses 15, 20 dias, também em loco na comunidade, ele participa de tudo, até por uma questão mesmo de segurança. Então, todas as equipes, né, de trabalho em cada município é designado um militar para ficar esses 15, 20 dias junto. Aqui no Paraná, nós trabalhamos em Adrianópolis, né, ou seja, na região de menor IDH do Paraná, aqui o Vale do Ribeira. Então, nós tivemos uma operação aqui em 2008, foi a última operação registrada no Paraná, e a nossa equipe, nós fomos trabalhar aqui pertinho, em Adrianópolis. Aí a sede foi aqui em Curitiba. Num frio, nós estamos no inverno. A operação ainda era operação de inverno, ainda para completar. Né? Aqui, alguns dos nossos alunos fazendo em atividade, que motiva as pessoas, oficina de motivação. Aqui era capacitação para educadores. O legal lá em Adrianópolis é que eles tinham uma associação também de... Não me lembro se eram deficientes auditivos, acho que eram deficientes auditivos, eles participaram da questão de motivação, questão da aprendizagem, da aprendizagem. Uma reportagem também lá no Ministério da Defesa, aí foi a nossa equipe também aqui, que saiu lá. Na Operação Vale do Ribeira, foi encerrada na tarde de 19 de julho, né, em Curitiba.
nós ficamos hospedados, a gente sempre fica hospedado numa cidade sede, um dia, 2 dias antes de ir para os municípios, e aqui em Curitiba nós ficamos lá no Bacaxiri, né? Então, a gente fica sempre hospedado num batalhão. Quando nós chegamos na cidade sede, geralmente na capital, ficamos 1, 2 dias, até para que tenha ambientalização e tudo mais. Quando nós fomos para Pernambuco, o eixo de trabalho era no interior, então já a cidade sede não foi Recife, foi Petrolina. E aí nós tivemos, os alunos enlouqueceram, nós tivemos treinamento na caatinga, como identificar cobra, como sobreviver na caatinga, etc. O povo enlouqueceu. Nós fomos, em 2009, também, para uma cidade chamada Simolândia, em Goiás. O carinho dessa comunidade com a gente foi, do dia que nós chegamos aqui, eles cederam, nós fomos em janeiro, era período de férias, eles cederam essa escola, nós ficamos hospedados na escola, e eles falaram assim, não, vocês vão ficar hospedados naquela escola, porque aquela escola é verde. Porque quando nós fomos na precursora, eu e o outro professor, que era do Ceará, a gente já vai com uniforme. E eles viram que o nosso uniforme era verde, quando nós voltamos quase aqui, isso não, nós escolhemos essa escola para vocês ficarem, porque ela é verde, igual o uniforme de vocês. O detalhe que eles se preocuparam, né? Então, tem municípios que eles se preocupam nesses pequenos detalhes. E a operação aqui foi fantástica. Comunidade participando. Agora, tem outros municípios que, às vezes, não dão toda essa estrutura. Às vezes, o papel de nós, professores, para com os alunos, de estar sempre motivando, porque muitos alunos, às vezes, fazem toda essa preparação, chega lá, não tem o público, não tem aquela clientela para capacitação, e, às vezes, o aluno fica meio murcho e tal. Então, também esse trabalho desses 2 professores é extremamente importante nessa questão dessa motivação para os alunos, né? Nós somos as referências deles durante esses 20 dias. E eles vão estar longe de tudo. E, como eu falei, às vezes o telefone não pega, certo? Não dá para correr e falar, mãe, pai. Então, a nossa estrutura também tem que estar muito boa para esse projeto. Né? Então, aqui, atividades que nós realizávamos na comunidade. Aqui foi a abertura. E como nós trabalhamos numa região de Goiás, próxima a Brasília, aqui foi em Brasília, sede, a cidade sede. Aí nós ficamos hospedados em Brasília. Nós ficamos numa escola que ficava do outro lado da cidade, ou seja, a cidade ficava de um lado da BR e a escola ficava do outro. Então, a gente sempre ia andando, fazia esse mesmo caminhozinho, atravessava a BR para chegar até a cidade, ficava do outro lado. E lá nós ficávamos o dia inteiro e só voltávamos à noite para o alojamento. Fazíamos o percurso. E o bom, nós fizemos uma boa integração com a outra equipe, né, que vieram do Ceará. E nós saíamos todos juntos de manhã, nós ficávamos lá na cidade até que o último aluno desse a sua última capacitação do dia, voltávamos todos para o alojamento. Né, a nossa equipe antes aqui, nós fomos de avião de carreira para Brasília, não fomos de avião da FAB. A operação no Rio Grande do Sul, em Segredo, no interior do Rio Grande do Sul, 2009, e sempre as operações aqui no Sul eram no inverno, né? Sim, era uma coisa. Aqui, novamente, né, os alunos, 2 alunos que eram de processos ambientais. Aqui nós estávamos justamente fazendo avaliação de terreno, para questão de plantação, uso de agrotóxicos, estavam conversando com produtores locais. Essa região aqui era uma região bastante problemática, que era a região produtora de fumo. É uma região produtora de fumo no Rio Grande do Sul.
E o pessoal da outra equipe que trabalhava a parte de saúde, né, os índices aqui de suicídio nessa cidade aqui, ela tinha 2.500 habitantes, o índice de suicídio era altíssimo, por conta do uso dos defensivos agrícolas para a plantação de fumo. Então, um trabalho que eles também fizeram, junto com essas agentes de saúde, identificação dessas pessoas contaminadas com esses organofosforados. Então, todo esse conhecimento, nós fizemos um trabalho bem integrado. A nossa equipe, que era conjunto B, junto com a outra equipe, que era conjunto A. Isso também pode ser acertado entre os dois professores das duas universidades, de fazer atividades que sejam integradas às duas universidades. Aqui também o trabalho de avaliação de degradação de mata ciliar, de rios, fazer recomposição de bordas de rios. Aqui, essa cidade já tem um potencial turístico enorme, enorme. Cachoeiras, rios, lagos. Aqui nós ficamos instalados num CTG. A cidade não tem pousada, não tinha hotel. Era período escolar, por conta que ocorreu uma greve no Rio Grande do Sul na época, então todas as escolas estavam sendo utilizadas, e eles falaram assim, olha, a gente quer muito que vocês venham, mas o único espaço que a gente tem é o CTG. E aí eles disponibilizaram barracas, fizeram 2 quartinhos com colchões para poder albergar todo mundo. Eles contrataram um senhor para cozinhar para a gente, nós fazíamos todas as nossas refeições aqui. E, nessa operação, nós pegamos menos 7 graus, foi uma beleza, se acordar todo dia de manhã, estava o gramado branco, um frio, mas a gente estava lá, trabalhamos os 20 dias. Né? Então, aqui também foram 2 alunas nossas da comunicação, desenvolvendo uma das atividades, que era justamente atividade relacionada à comunicação, para desenvolvimento de material de divulgação da prefeitura, né, com as secretarias, para atingir as comunidades. Então, a capacitação era como fazer esses folders e tudo. E aqui uma dessas meninas, né, que participaram dessa capacitação, depois ela foi estudar. Ela se interessou pelo assunto, e ela escreveu para a gente falando que, eu gostei e fui procurar fazer o curso, né, na universidade. Né, sempre de casaco pesado, no Rio Grande do Sul, lá. A gente promovia a partida de futebol com as crianças, né, finalzinho de tarde era o único momento que fazia 9, 10 graus, depois a temperatura caía absurdamente, e nós ficamos hospedados, que era o CTG onde nós ficamos hospedados. A gente sempre busca se integrar o máximo possível com a comunidade, fazer essas atividades de integração, sem interferir diretamente no andamento da comunidade. Né? Como eu falei, bater de frente com a prefeitura, questões religiosas também. A gente não discute. No Sergipe, quando nós fomos para o Sergipe, nós tínhamos na equipe, juntando as duas, católicos, evangélicos, e na comunidade tinha. Então, o que nós fizemos? Os alunos, professores que eram evangélicos foram ao culto, os católicos foram à igreja, divulgamos o projeto. A gente nunca mexe, trabalha, não propomos, né, atividades religiosas nos projetos também, somente aquelas que estão ali naqueles focos de ação para que a gente possa trabalhar. Então, a gente não faz uma interferência direta na vida daquela comunidade, incita a comunidade contra aquilo, ou outra coisa. A gente faz nosso trabalho, integração com a comunidade, porque se a gente fica incitando um contra o outro, a gente vai embora, eles ficam. Então, isso a gente tem que ter bem embasado também.
né, sempre, novamente, né, o militar, junto com as equipes. E as cidades são cidades... Às vezes, você trabalha em cidades grandes para o interior. Eu já trabalhei numa cidade que você tinha 28 mil habitantes. Isso é muito grande para um município considerado pequeno. E, às vezes, é melhor você trabalhar em municípios como esse aqui, de Segredo, que eram só 2.500 habitantes. A cidade inteira vinha falar com a gente, vinha participar das atividades. Às vezes, quando a cidade tem 15 mil, 20 mil, 30 mil habitantes, já fica complicado de você atingir todos os pontos dessa cidade, desse município. Aqui eram as nossas manhãs, lá em Segredo. A gente saía, nós tínhamos capacitação às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. A mensagem, então, final aqui, que é o slogan também do projeto, né? Projeto, lição de vida e de cidadania. Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês, certo? Esse bate-papo, né, para poder esclarecer algumas dúvidas, mostrar como que é o projeto, como que ele se desenrola, quais são as etapas desse projeto. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês.